Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Glaucia Trevisanuto e hoje eu estou aqui com a Letícia. Eu tenho que responder. Isso, Letícia, bom, vamos começar com o seu nome, que é enorme. Qual é o seu nome inteiro? Olha, eu já tive vários nomes, falar a verdade. Mas hoje meu nome de casada é Letícia Souza... Opa! Até eu já ia falar de solteira. É Letícia Souza Viana Bezerra Pinto. Tá joia, Letícia. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. É um prazer te receber aqui hoje como uma jovem futura advogada, atual bacharel. Isso. Na verdade, assim, ex-estudante de direito, atual bacharel e futura advogada, isso, né? A primeira pergunta. O que te inspirou a escolher a carreira de advogada? Olha, essa foi uma boa pergunta, na verdade. Tive que pensar muito para responder, mas assim, na minha família em si, eu não tive nenhuma inspiração, né? Eu não tenho advogados na família, eu fui ter depois. E o porquê que eu pensei muito é o fato de eu não ter tido um histórico bacana, né? Por exemplo, pessoas que me inspirassem a estudar, sabe? Ah, vai pra cima, você consegue, você é capaz. Eu não tive isso, muito pelo contrário. Mas o que me inspira, na verdade, o que me inspirou a advocacia foi o desafio. O desafio de me tornar uma advogada. Entendeu? Como eu não tive pessoas que me dessem apoio, então, pra mim foi muito desafiante, porque eu comecei, na verdade, como secretariada executiva. E aí eu tranquei o curso. E fui para educação física, o que não tem nada a ver. Sim. Eu estudei 3 anos de educação física e, assim, na época falavam, é um curso fácil, então tá tranquilo, entendeu? Não exige tanto, né? Só que, por que o direito? A minha mãe, ela se submeteu a uma cirurgia e eu tive que trancar a faculdade de educação física no meio do curso. Na verdade, na reta final do curso, pra ficar com ela, né? E nesse meio tempo eu acabei fazendo diversas coisas. Até o Cresce eu tive, né? Fui corretora de imóveis. E quando eu comecei a vender mesmo apartamento, eu falei, por que não, né? Por que não? Por que não direito? Eu tenho um tio, que hoje já é falecido. E desde novinha ele falava pra mim, você vai ser juíza. Que você lindo. tem perfil de juíza. Só que até então, ninguém dava nada, né? Ah, Letícia, aquela ali, né? Aquela improvável. E para uma pessoa como eu, que já foi chamada até de burra dentro de casa, partir para o curso de Direito, que é um curso que exige muita leitura, que é um curso que exige muita capacitação mental e disciplina, levou muito tempo. Eu fui fazer o curso de Direito, eu já tinha cerca de 25 anos de idade, mais ou menos. Então, o que me baseava, na verdade, era essa fala do meu tio, que foi gravada na minha mente há muitos anos atrás. Então, eu falei, por que não? Por que não arriscar, né? O seu tio profetizou na sua vida, é isso? Não que a gente não goste também do curso de educação física, sim, né? Porque é muito legal, mas são duas coisas bem distintas, totalmente, né? Educação física com direito. E em algum momento você se arrependeu de fazer direito ou não? Então, não. Porque o mais engraçado é isso. Porque assim, quando eu fiz educação física, eu cheguei a pegar uma ADP. Né? Eu não ia muito bem nas matérias. E eu falava, por que não, né? Por que eu não tô desenvolvendo? E no direito, não. Quando eu entrei no direito, eu me surpreendi comigo mesma. Pelo fato de ser um desafio para mim, né? Estudar, até porque é um curso caro, a gente sabe disso. Sim. Aqui no Brasil é um curso caro, é um curso muito disputado, né? Temos aí milhares de advogados no Brasil inteiro. Sim. A concorrência é enorme. Então, foi um risco, na verdade. Foi um risco. Eu falei, não, eu vou conseguir. Então, eu olhava pra mim mesma no espelho e falava, não, você é capaz. Você vai conseguir. E quando eu ingressei na faculdade, eu fiz os 5 anos, assim, modéstia à parte, com muita excelência. Eu não
peguei DP, eu estudei, eu realmente corri atrás e tive boas notas. Entendeu? Pra mim foi um desafio, tanto que aquela improvável na família se tornou provável. Letícia, e quando você finalizou o curso, qual foi o seu sentimento? Porque a gente sente, né, que envolve muito sentimento, né? Sim. Quando você fala improvável, terminou o curso de Direito. Na verdade, assim, eu já conversei aqui mesmo com várias pessoas, vários advogados, e de 10, 8 tinham ou pais advogados ou pais contadores, né? E essas pessoas que não tinham pai contador ou advogado, realmente eram pessoas que suaram, literalmente falando, para fazer a faculdade e para terminar, né? Eu conversei aqui com a doutora Jeane, que veio da Bahia, né? Do interior da Bahia, sempre quis, fez a faculdade, trabalhou em restaurante e conseguiu. Não tirando o mérito dos advogados, que os pais já eram advogados, sim, claro. mas eu também não venho, né, de uma família de pessoas que tinham advogados, também era improvável, né? Na verdade, meu pai era autônomo, minha mãe era costureira, então eu acho que a gente vem com um pouquinho mais de garra, né? Exatamente. Exatamente. E é o que eu penso assim, eu cresci num berço cristão, né? Então, assim, nós que crescemos no berço cristão, a gente sabe o que é ter princípios. Sim. Princípios de vida, princípios com relação à família, né? Então, o fato você tem que crer em você mesmo, acreditar em você mesmo. E foi o que aconteceu comigo, eu acreditei em mim mesmo. Eu sabia do meu potencial, eu sabia que eu podia conseguir, por mais dificuldade que eu passei, porque são 5 anos de faculdade, não são 4, não são 3, entendeu? São 5 anos, e as parcelas vão aumentando, né, gradativamente, e passei por perrengue, sim, com relação a pagar o curso, porque eu paguei o curso sozinha, né, eu não tive apoio de ninguém, né, a minha mãe, na verdade, ela não poderia me ajudar, ela cuidava mais da casa e de mim, né, no sentido de, filha, vai, eu tô aqui, né, ela lavava minhas roupas, eu passava o dia inteiro fora, era estágio, era no trabalho, e eu chegava em casa super tarde já, assim, exausta, mas eu tinha que estudar, e dormia. Pra 5 horas da manhã tá de pé de novo. 5 horas, 4:30 da manhã tá de pé de novo. E aquela rotina frenética pra poder conseguir conciliar estudo, faculdade, casa, despesas. E assim, não é fácil, mas não é impossível. Nossa, doutora, que depoimento lindo. Parabéns, viu, por todo esse esforço. E agora que passou a fase, né, do curso de Direito, a gente entra numa nova fase, né? Sim. Qual é essa nova fase? Essa nova, aqui, na verdade, assim, o curso de Direito em si, você se torna bacharel, né? Isso, Eu sou hoje bacharel. Então, a nova fase o que você vai fazer depois que você se forma? Prestar ordem. Exatamente. Sem a ordem, você não exerce. Então, acaba sendo assim, não vou dizer que é em vão, porque nada é em vão. Lógico. Você pode aí prestar um concurso, se você quiser. Tem concursos que não exigem a OAB. Então, mas assim, Letícia, eu quero ser advogada, né? Eu quero exercer a advocacia, pelo menos nesse primeiro período. E lá pra frente eu não sei, porque o futuro a Deus pertence e a gente não sabe o que ele tem. Mas eu quero exercer a advocacia. Então, eu preciso da ordem. E esse próximo passo pra mim é prestar a prova da ordem. E você já prestou alguma prova? Já prestei a prova da ordem 2 vezes. E como é que foi essa experiência? Então, a primeira prova que eu prestei, ela não... Na verdade, ela não foi tão fácil, né? Porque a minha tia veio a óbito no mesmo dia. Nossa. E a minha família estava passando por uma situação complicada, porque minha tia estava doente, então ela foi internada. E corria o risco, né? Lógico. Então, a minha cabeça tava a milhão. A minha família é muito unida, então, imagina, meus tios são muito unidos com a gente. Então, eu senti muito, né? E no domingo da prova, a minha tia veio a óbito.
Nossa. Eu recebi a notícia de manhã, logo que eu acordei. O celular despertou pra eu me arrumar, já deixei tudo preparadinho pra ir fazer a prova e a minha prima ligou avisando. A minha mãe na hora falou, filha, vai fazer a prova, você pagou, né? Fica tranquila que nós vamos até o funeral da sua tia, né? O velório. E eu falei, não, eu já fiquei preocupada porque eu era a única que tinha carro ali em casa, né? Era meu primeiro carrinho, então eu queria poder ajudar minha família, Lógico. poder levar no velório e tudo. Ela falou, não, vai fazer a prova. Aí eu pensei, bom, amém, eu vou fazer a prova, mas eu vou fazer a prova com que intuito? Minha cabeça já não era a mesma. Sim, sem né? dúvida. E não passei. Não passei. E não tem como, a sua cabeça muda. Pra fazer a prova da ordem, você tem que estar muito bem preparado. Entendeu? Não, sem dúvida. Psicologicamente, emocionalmente. A maioria das pessoas não passam já sem nenhum tipo de problema, imagina com um problema, Exatamente. né, nessa situação terrível. Mas amém, eu não chorei de manhã, eu fui chorar depois que eu terminei a prova, entrei dentro do carro, aí eu desabei. É a parte racional, né? Aí parece que tudo veio à tona. Mas amém. A segunda vez que eu prestei, eu passei para a segunda fase. E aí na segunda fase eu não passei. Eu fiquei bem triste, na verdade. Mas, assim, não é fácil, né? A banca da FGV, eles têm, assim, não sei, o método deles é complicado. Você acha que existe uma dificuldade maior na primeira fase ou na segunda? Olha, a primeira fase em si cai todas as matérias. Sim. Então a gente tem que entender que são 5 anos de direito em uma prova só, em 80 questões. Não vou dizer pra você que a primeira fase é mais fácil. Não é. Exige estudo, sim. Só que a segunda fase exige mais disciplina, porque ela é à mão. Exatamente. Então, eu acredito que, assim, a segunda fase, claro, é uma matéria, né, da sua escolha, só que ela exige mais, porque você tem que ter o manuseio da escrita, da redação. Sim, habitual, né? Exatamente. Você tem que... O que foi bom pra mim também, porque, na verdade, eu fui pra segunda fase com o intuito de também aprender, porque você começa a entender o que a banca pede pra você. Sim. Entendeu? E aí, na segunda vez, você já vai com mais sabedoria, né? Na hora de escrever. Sem dúvida. A próxima vez que você estiver aqui, com certeza você já vai estar com a carteira aqui, com a rosinha. né? É o pessoal fala assim, carteirinha da ordem, carteirinha da ordem, carteirinha da ordem. Não, carteira da ordem. Carteira da porque não é tão fácil, né? Letícia, quais as áreas do direito você mais se interessa e por quê? Cível. Eu me apaixonei por cível, assim, completamente. Uma porque é o cotidiano, né? A gente lida com pessoas todos os dias. O cível lida com tudo, né? Com bens, com contratos, com família, paternidade. E isso é o que envolve casamento. Então, para mim, falar do cível é minha paixão, não tem como. É legal que o estudante do direito, seja ele da parte penal, tributária, previdenciária, trabalhista, a gente sempre vê os olhos brilhando, assim, né? É muito gostoso e satisfatório, né? Saber que foi o curso que você decidiu, que você fez, e que realmente é o que vem do coração, né? E a gente sente isso conversando com você. Como você se prepara para os desafios acadêmicos da Faculdade de Direito? Você já falou, né? Que foram vários desafios, né? Porque trabalhava, estudava, você mesmo que pagava, né? Mas isso já passou. Você já participou de algum estágio ou atividade prática na área jurídica? Sim. No início da faculdade, eu comecei em um estágio em uma empresa. Assim, esse estágio foi muito bom para o crescimento e para o currículo. Mas o que eu posso dizer é o segundo estágio. O segundo estágio que eu fiz, que teve uma durabilidade aí de 2 anos, foi o que desatou, assim, a minha vida, praticamente. Virou chaves e chaves que eu não imaginava. Porque, assim, o estudante de direito, ele tem eu vou dizer que é um problema, tá? É um fato. A gente se acomoda.
A gente acha que, viver essa vida de conforto, eu vou, sei lá, ajudar a fazer uma peça, por exemplo, um advogado, de fato, pede para você fazer uma peça, que era o que acontecia comigo. E claro que fazer uma peça, para quem tá estudando ainda, é um desafio. Sim. Porque você tá lidando com ao vivo ali, você não tá na faculdade. Então, no estágio, você de fato aprende. Real, né? É real. E aí, você acaba se acomodando, né? Porque você ali faz aquela peça do jeito que você acha que é correto. O advogado vai lá e avalia sua peça, te dando acertos e erros. E nesse estágio que eu fiz, eu literalmente virei a chave, assim, no sentido de sair da zona de conforto, entendeu? Porque eu vou citar o nome dele, né? Pode falar. Ele era um advogado, assim, que hoje eu admiro muito, de uma competência, assim, inenarrável. Ele me tirou, assim, de vários pontos que eu tinha que eu achava que eu tava certa. E não, você não tá certa. Você tem que correr atrás, entendeu? Ele me dava desafios, assim, todos os dias. Eu não tinha um dia que eu não chegava no escritório e não tinha desafio. Um desafio de ou falar com um juiz, ou falar com um desembargador, pessoalmente, ou um procurador de justiça, ou ir pro fórum e tentar resolver uma situação que eu nunca resolvi e eu tinha que ir, entendeu? Então, assim, ele literalmente me chamava, Letícia, eu preciso que você faça isso. E eu, tudo bem. E aí eu perguntava, tá, doutor, como que eu faço isso? Ele só faltava falar pra mim, se vira. Você não sabe? Eu, não sei. Mas eu tinha que ir atrás, entendeu? Então, o fato de você ir atrás das coisas sozinha e pesquisar sozinha faz você sair da zona de conforto, de você receber a resposta pronta. Sim, entendeu? Traz um amadurecimento. Totalmente, assim. Pra mim, foi um dos... na verdade, foi o melhor, né? E a área era civil? Era civil, societário e tributário. Entendi. Por isso que você gosta tanto, né, Letícia? Também. Poxa, que legal. Quais as habilidades que você considera essencial para um advogado? Habilidades? Sim. Tem várias, né? Mas, assim, eu acho que a primordial, assim, é a inteligência emocional. Sim. Acho que inteligência emocional é essencial, porque o advogado, ele não... tem muita gente que acha que o advogado, ele tá ali naquele mundinho, né? Sim. Como é que fala? Tem uma palavra pra isso? Enfim, ele tá naquele mundinho dele ali, ele fica sentado no escritório só resolvendo os problemas, né? Só atendendo no WhatsApp. Isso, exatamente. Você não tá com a cabeça pra cima dormindo. Não, sim, não é isso. A gente sabe que advogado não para. O mundo advogado vive em constante mutação. Então, a inteligência emocional é para você mesmo. Porque como você lida com pessoas, vem aquela carga emocional de várias pessoas para dentro da sua sala. E você tem que saber lidar com a situação. Tanto profissionalmente, como emocionalmente. Porque a gente sabe que a gente não pode pegar aquele problema para você mesmo. E querer resolver assim de uma forma que você acha que é o correto. Não, você tem que ir pela lei. Então, você tem que ter um pouco de amadurecimento nesse sentido. E, além de tudo, outras habilidades uma boa fala, boa conduta, disciplina, oratória, enfim. Essas habilidades, assim, é essencial. Eu vejo que, na verdade, assim, a gente tem que lidar com a sentença do juiz, que nem sempre é favorável, né? Às vezes você tem que entrar com recurso, você tem que lidar com outros advogados, você tem que lidar com o cliente. E eu acho muito importante isso que você falou, porque... digamos que a gente atenda 5 casos diferentes. Teoricamente, são 5 problemas diferentes, né? E você tem que ter habilidade racional de passar para o cliente realmente qual é o direito dele, né? Porque às vezes ele chega lá com uma ilusão de que, né, ele tem todos os direitos, sendo que nem sempre isso acontece. E não levar aquilo para casa, né? A nossa próxima pergunta que a gente tem aqui é mais ou menos isso que você falou, porque realmente é um estresse, né? E o que você faz? Como você lida com esse estresse habitual da profissão de advogado? Bom,
É clichê, né? Mas eu vou falar. A gente que é cristão, eu vou até citar uma situação, tá? Lógico. Eu passei por um estresse uma vez muito grande, justamente nesse escritório que eu trabalhei. O doutor, ele era uma pessoa extremamente difícil de lidar. E ninguém parava no escritório. Eu fui a única que durei 2 anos. Quem entrava, ficava 3 meses e saía. Era difícil por causa disso, por causa dessa rotatividade, porque era uma cobrança, às vezes, acabava sendo um pouco desnecessária. Entendi. Então, assim, eu fui acusada de algo que eu não fiz, né? Em um determinado serviço ali, um determinado trabalho. E a situação ficou tão complicada, tão assim, gerou um estresse tão grande dentro da sala, que eu levantei da cadeira, eu fui até a copa, eu respirei fundo, chorei, né? Eu chorei, e chorei mesmo. Chorei que eu não conseguia conter as lágrimas. E aí eu parei, tomei um copo de água, olhei assim pro espelho e falei, não, você é capaz, você vai conseguir, né? Pedi pro Espírito Santo graça pra voltar e me conter. Sim. E voltei pra sala. Aí eu já voltei com outra cabeça. E fui resolver o problema. Um problema que não era meu, mas fui resolver. Cheguei com o problema resolvido. Cheguei com a situação resolvida. E assim, foi um erro que, na verdade, a pessoa em si cometeu. E não se atentou. E culpou outra pessoa. E quando eu cheguei com o problema resolvido, eu falei, foi isso que aconteceu. Entendeu? Você fez isso, isso e isso. Era pra ter feito isso, isso e isso. Mas tá aqui, não tem problema, tá resolvido. Nossa, Letícia, que experiência, né? E assim, muitas vezes a gente realmente precisa dar essa respirada, muitas vezes a gente precisa até chorar, né? Eu tenho, você falando aí agora, eu tenho uma experiência diferente, né? Não a sua, mas eu lembro que eu cheguei uma vez em casa cansada do escritório do dia inteiro, com 2 filhos pequenos de 5, 6 anos. E eu falei, bom, agora eu cheguei, eu vou pegar meus filhos e vou pro supermercado pra, né, comprar o lanche, as coisinhas dele. E me ligou uma pessoa, eu não faço direito penal, mas era mas era uma cliente que eu tinha feito aposentadoria pra ela e a filha dela tinha sido presa. Por falso testemunho numa audiência criminal, né? E aí eu olhei para os meus filhos e falei assim, a mamãe entrou e tá saindo, né? E me cortou o coração, mas muitas vezes a gente, né, precisa passar por algumas situações sentimentais mesmo, né? De tristeza, eu digo de tristeza não de estar indo, por exemplo, tive que ir até o fórum da Barra Funda, né? Pra peticionar com o juiz, para que ela saísse antes do final de semana, tudo. Mas eu entendo que a gente deixa muito a nossa vida pessoal, né? Às vezes os nossos sentimentos, para poder tentar resolver alguns problemas que nem sempre são nossos, mas que acaba sendo por conta da nossa profissão, né? Você já leu aquele livro, Oba, Problemas? Eu nunca li. Eu acho que é um livro, logicamente, para todo mundo, mas pro advogado, porque, assim, eu entendo que a gente lida com o problema dos outros diariamente. Sim. Né? Então, acho que saber contornar tudo isso. E você vê, essa sua situação foi tão marcante que num momento igual esse, você lembrou e tá falando. Sim. Né? E eu acho que você contornou a situação muito bem, né? Porque você resolveu e ao mesmo tempo você teve um escape de lá, uma inteligência emocional, de lá aliviar aquele sentimento, né? Erguer a cabeça. Eu já vi que você fala muito com o espelho, né? Você pode, você merece, você consegue.
Sim. Né? Isso aí eu aprendi com a minha mãe. Mudou o mindset ali naquele momento e falou, não, vou... E eu acho que isso com certeza te fez uma profissional melhor. Sim. É que, na verdade, eu também penso que, assim, parte dos problemas, se você só ficar discutindo o problema, você não resolve ele. Então, sim, verdade. É uma das coisas que eu aprendi com ele ainda. Resolva o problema. Não vem com o problema, resolva. Agora, se em último caso você não souber resolver, aí você pula pra alguém que já passou por isso. Sim, exatamente. Então, a situação foi tão assim agravante que ninguém conseguia ver a solução daquilo. E era uma coisa tão simples. Só que aquilo gerou um estresse, uma carga emocional tão ruim que o escritório ficou pesado. E como eram pouquíssimas pessoas que trabalhavam ali, pouquíssimas mesmo, porque na verdade de advogado era só ele. E era eu como estagiária, uma secretária, e o filho dele que cuidava da parte administrativa, não tinha outra função ali. Mas da parte do direito em si era só nós dois. Então, ou você resolvia o problema, ou você resolvia o problema. Sim, então, eu não vi outra alternativa. Sim. E ficar discutindo aquilo naquele ambiente de estresse, apontando o erro do outro, sendo que não tinha porquê, não tinha fundamento. Sim. E ali eu aprendi muito. Tanto que, quando acabou o meu contrato de estágio, ele me promoveu. Ele me promoveu a assessora jurídica dele. Direto. Poxa, que legal. E ali eu aprendi muito. Muito mesmo. Eu acredito que ele entre na próxima pergunta. Você tem algum mentor ou figura inspiradora na sua vida que ajuda a se desenvolver como futura advogada? Sim, hoje eu posso dizer que ele me inspirou muito. Como um bom advogado, um bom profissional. E claro, você, né, doutor? Imagina. Você, porque eu, além de ouvir muito bem, hoje eu vejo quanto você é batalhadora. Corre atrás, vai pra cima, e é isso que eu quero. Porque a gente sabe que batalhando, passando por muitas situações que a gente alcança o patamar que a gente quer. E pra mim, as duas inspirações é tanto a senhora como o doutor Alexandre. Imagina, Letícia, obrigada. Não dá pra parar, né? A vida da gente chuta, defende, olha o peixe, frita o peixe, olha o gato. Mata o leão ali. Mata o leão. Que é a vida de todo mundo. Mas você sabe assim, assim como você, né? Numa escala maior, porque estou já há um certo tempo nessa caminhada, mas assim, tive momentos muito bons e momentos muito ruins, já tive muitas experiências com muitos tipos de cliente, né? Às vezes a gente parte do momento, né, do pressuposto que todo ser humano é igual a você, mas na verdade não. A gente lida com muitas pessoas o tempo inteiro e muitas são muito diferentes, né? Sim. E aí hoje eu aprendo a ter uma percepção se aquela pessoa... Porque em São Paulo hoje as pessoas têm muitos problemas psicológicos, inclusive. Eu digo que aqui em São Paulo o psicólogo ganha bem, né? Porque, e assim, quando eu perceber que um cliente, ele passa um pouco, né, de onde deveria, né, e até que ponto que a gente pode deixar que ele continue ou não, e aqueles clientes que são cordiais, que entendem a sua profissão, né, que você é o meio e não o final, né, a gente faz o máximo para que tudo dê certo, mas nem sempre tudo depende da gente, né, mas o que a gente puder fazer sempre vai ser o melhor. E eu vejo que você é uma menina super batalhadora, também é uma inspiração para mim. Você sabe que agora o jovem vai se misturando com um pouco menos jovem e a gente vai traçando a nova advocacia, né? Porque a advocacia tem mudado muito. Antes da pandemia, depois da pandemia, agora com tudo digital, né? Eu sempre pergunto para as pessoas se o WhatsApp ajuda ou atrapalha,
né? Porque a gente começa a receber o WhatsApp 5 horas da manhã, vai até 11h30, meia-noite. Então, Ah, eu desligo. você desliga, né? Deu às deu 7 6 horas. horas já... Não. Porque senão a gente não vive, né? É A verdade. gente não vive pra família, não vive pro marido, não faz mais nada. Sim. Quais são os seus hobbies? Eu sei que você é evangélica, né? Fala um pouquinho da igreja que você frequenta. Eu frequento a Cafir, né? Casa Apostólica Filhos do Reino. Eu estou frequentando lá já vai fazer 1 ano. Na verdade, fez 1 ano. Agora é dia 22 de agosto, mais ou menos. Fez 1 ano que eu entrei lá. E ali é assim, é a minha casa, né? É tão bom, né? Porque ajuda muito, né? A parte espiritual em relação ao trabalho. Sim. Você é recém-casada também, né, Letícia? Você tá em lua de mel, é isso? Existe lua de mel no começo do casamento? É mentira, gente. É brincadeira. Não é fácil. O começo do casamento, as pessoas falam que, é lindo. Não, gente, não é. É difícil, é desafiador. É desafiador porque são 2 mundos extremamente diferentes vivendo sob o mesmo teto. Então, imagina as minhas manias e as manias dele. E a gente tendo que se desafiar ali. Porque eu tenho hábitos e hobbies que ele não gosta. E ele tem hábitos que eu também não gosto. Só que você tem que aprender a respeitar. É aí o ponto-chave, é o respeito. Se você não respeitar até que ponto que você pode chegar junto com ele, não vai pra frente o casamento. E o mal hoje é isso, né? Porque as pessoas duram no casamento aqui 1 ano. Sim. Tem gente que dura 3 meses. Entendeu? Porque não sabe superar isso, né? Não sabe respeitar. Né? Às vezes não aguenta, passa aquela carga de estresse grande em casa e fora a carga que já carrega lá fora, né? Sim. Aí chega em casa, não consegue se olhar. E aí não adianta, né? Não vinga. Só que não, você tem que ter o Espírito Santo. Se você colocar Deus no seu casamento, filho, você vive o resto da sua vida com aquela pessoa. Amém, Letícia. Que bonito. Letícia, já finalizando... como você vê o papel do advogado na sociedade atual? O papel do advogado na sociedade atual, indispensável. Indispensável. Com a tecnologia hoje, né? Com a inteligência artificial, que em outras profissões jamais, mas até na nossa, né? Em relação a peticionamento. Sim. E uma série de coisas. O que você acha que o advogado precisa ter para ser relevante na sua profissão e ser um diferencial em relação a outros advogados? Olha, a tecnologia, né? Porque hoje em dia, se você não acompanhar a tecnologia, você não vai pra frente. E o erro de muitos advogados que eu vejo, tá? Antigos, da época do papel mesmo, sim, acaba ficando para trás. Porque o que acontece? Hoje a gente vê que os tribunais é tudo digital. Sim. Né? Os processos, eles não são mais físicos. Não tem processo mais físico. Tem processo físico, sim. Mas a maioria já foi extinto. Ou já foi... Como é que fala? Eu tô... sim, não, eles foram extintos e arquivados. E quando a gente pede hoje algum processo que é arquivado, eles acabam digitalizando e fica digital também. Exatamente. Mas eu quis dizer, por exemplo... no trato, você com o seu cliente, certo, né? Porque a tecnologia vai ajudar a gente, vai ser digamos que todos os advogados tenham o mesmo tipo de tecnologia. Certo. Por que você acha que o seu cliente vai escolher você como advogada? Boa pergunta. Boa pergunta. Aí eu acredito, nesse caso... que entra a tratativa. Sim. A tratativa direta. É você... O diferencial, na verdade, tá justamente na humildade. Sim. Entendeu? Como você recebe o cliente em si. E, além de tudo, como você mostra o caminho para ele até chegar à solução. Porque o que acontece hoje?
E olha que eu vou dar uma dica, hein? Os advogados hoje em dia, o que eles fazem? A demanda tá tão grande, Sim. né? De problemas, que a pessoa senta na mesa para falar com o advogado e começa... E assim, advogado ele tem que virar psicólogo também, né? Sim, sim. Porque a gente ouve de tudo. É. E às vezes a gente ouve até o que a gente não acredita, né? É. Então, a tratativa, no caso, é você mostrar todos os caminhos processuais até chegar à solução. O advogado não, ele já vem com... eu consigo fazer isso, tá? Mas você não explica para o cliente que ele tem que pagar custas processuais. Sim. Que muitas vezes o juiz vai pedir documentos que às vezes ele não tem mais. E que no decorrer do processo pode haver uma contestação, pode haver um recurso, que dependendo da causa é anos para ser levada a uma solução, ou se não, meses, e a pessoa acha que a solução vai ser levada daqui 1 semana, 2 semanas. Sim. Não. E o diferencial tá justamente aí, porque a gente sabe. Nós que somos advogados, nós sabemos o percurso, o tempo, e o diferencial é justamente na humildade de você mostrar o caminho para o cliente, né? Sim, e aí o que acontece? É onde vem a reclamação, que aí o cliente chega em você, nossa, mas tá demorando muito. Nossa, mas por que não saiu ainda? Nossa, mas por que novamente tá pedindo um documento? Mas por que eu tenho que pagar mais essa custa? Entendeu? É verdade. É o imediatismo da geração atual. Isso. E só que, na verdade, o advogado, se ele mostrar o caminho, todo o percurso que ele vai, que o cliente precisa percorrer até chegar à sentença, ou seja favorável ou não, mas você tem que mostrar. Sim. Entendeu? E o advogado hoje, ele não mostra. Ele quer a demanda. Sim. Ele quer a ação pra ele, entendeu? Agora, o que vai acontecer ou não, ele vai falar depois. Aí tá o problema. É a clareza, né? Exatamente. Eu acho que isso que você falou é bem importante, né? No ato, né, na primeira consulta com o cliente, fala assim, olha, o senhor quer chegar aqui, mas tem todo esse caminho. Exatamente. E não falar assim, não, a gente chega aqui rapidinho, né, mostrar que é um processo. Exatamente, né, é um processo. É um processo. Letícia, o que você diria para jovens advogados ou aquelas pessoas que estão pensando, o que eu faço? Eu faço medicina, eu faço direito, eu faço engenharia? Faz direito. Eu acho assim, não desista. Não desista, porque o direito é lindo, gente. Eu sou apaixonada pelo direito, não tem nem o que dizer. E não desista, porque assim, vai vir levantes de todos os lados. Sim. E virão levantes até de pessoas mesmo que vocês nem imaginam, entendeu? Pessoas que estão do seu lado. Seus familiares, próximos a você. Dirá que, você tem certeza? Né? A pior pergunta é, você tem certeza do que você está fazendo? Isso gera um desânimo absurdo dentro da gente. Só que aí, aonde está a sua estrutura, onde está o seu posicionamento de dizer, não, eu vou atrás. Sim, sem dúvida. Não desista, vai pra cima, estuda, se dedica. Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, são 5 anos de faculdade, a cada semestre aumenta, e hoje a demanda é muito grande de advogados, nós temos aí milhares e milhares no Brasil inteiro, só que vai de você. O que você quer pra você, onde você quer chegar, né? Sim, eu sei onde dúvida. eu quero chegar, e você? E então eu vou fazer a próxima pergunta. Como você se vê daqui 5 anos? Onde você quer chegar? Eu, Letícia, daqui 5 anos eu me vejo, na verdade, eu me vejo estável, né? Não só financeiramente, mas profissionalmente, né? Estável emocionalmente. Eu quero, claro, ter um currículo, assim, excepcional, em que eu possa ser justamente inspiração para outras pessoas, entendeu? Eu quero que as pessoas me vejam como alguém um espelho, sabe? A melhor da palavra é o espelho. Um espelho de falar, não, eu quero ser como ela. Uma profissional excepcional, uma pessoa que sabe do que está falando, que tem propriedade no que fala, entendeu? E uma mulher de família, claro. Entendeu? Além de tudo, cristã. Amém. Letícia, então tá bom. Daqui 5 anos a gente te chama novamente.
Para você contar tudo que você fez nesses últimos 5 anos que se passaram e onde você tá. E eu tenho certeza que se você hoje já é uma pessoa que inspira a gente pela sua determinação, pela sua força de vontade, né? Nesse seu questionamento de missão dada é missão cumprida, Exato. né? Porque você é bem isso. Muito calma. E que vai dar tudo certo. Amém. Da minha parte, eu agradeço muito. Eu sou muito feliz, né? Foi o apóstolo Jean e a Tatiana que te indicaram, que são meus primos, que eu amo. E eu tô muito feliz com o seu trabalho. Espero que daqui 5 anos você esteja onde você quer e com certeza estará. Amém, Tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada, eu.